Apocalipse, no capítulo de número 2 e o versículo de número 8. Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo de número 8. Vamos ler a palavra de Deus? Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Igreja de Esmirna, né? Uma cidade bonita, situada no continente asiático, né? Aquela região da Ásia. Uma cidade muito rica, muito próspera. Era o xodozinho do imperador romano. Ela foi destruída e depois reconstruída. Tinha ruas lindas. Tinha uma rua imensa também, né? O pessoal chamava até de Rua de Ouro, devido à sua glória, à sua beleza. Tinha templos de várias idolatrias, de outros deuses, por exemplo, de Zeus. E ali naquela cidade havia uma perseguição em massa aos que professavam a fé no Senhor Jesus. A perseguição era mesmo veemente, era uma perseguição acirrada. Os cristãos de verdade sofriam críticas, sofriam injúrias por causa da fé, por professar a fé no Senhor Jesus Cristo. E Jesus, que conhece todas as coisas, porque, como vimos no capítulo 1, no seu início, mostra que esse Cristo que anda no meio dos candeeiros de ouro, dos castiçais de ouro, e este símbolo aí, esta simbologia que tem como significado Jesus que anda pelo meio da igreja. Ele conhece o seu povo, ele conhece a sua igreja, que ele mesmo edificou, e ele zela. Esse caminhar por entre os castiçais de ouro simboliza o seu cuidado, a sua presença, né? Ele não desampara, a sua atenção, porque ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Por isso ele passeia, ele permeia o seu povo. E é algo interessante, que Jesus ele vai se identificar para a igreja em Esmirna de uma forma diferente que se identifica para a igreja de Éfeso, né? Isso não significa dizer que é outro Cristo, mas a apresentação de Jesus para a igreja de Esmirna tem relação a um incentivo à perseverança, a um incentivo a seguir Jesus como exemplo, até no momento de dores, até no momento de dificuldade. Você vai perceber isto quando ele vai chegar para o anjo da igreja, que eu deixei isso claro na semana passada, no outro vídeo, né? No último vídeo, ao anjo da igreja, aqui relacionado ao representante, ao líder ali, ao mensageiro daquela igreja, né? O pastor, o ancião, né? Que estava ali na direção daquela igreja. E ele endereça, em primeiro lugar, a este,
e depois fala com a sua igreja. Estas coisas, olha como ele se apresenta. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele está dizendo assim, quem está se apresentando aqui, quem está mandando escrever esta carta, é aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O primeiro, ele está dizendo, olha, eu sou o exemplo para vocês. Eu sou a referência para vocês. Se tem alguém que morreu injustamente, se tem alguém que passou momentos de dores e dificuldades, mas morreu e ressuscitou, sou eu. Então, continue seguindo o meu exemplo. Continue me colocando como referencial na fé de vocês, na prática de vocês. Olhem, continue olhando firmemente para mim. Eu sou o primeiro que sofreu, porém morri, mas ao terceiro dia ressuscitei. Então, quem está falando com vocês é aquele que venceu a morte. Quem está falando com vocês é aquele que venceu. E ninguém melhor, irmãos, para incentivar quem está passando lutas, quem está passando por tribulações e perseguições, ninguém melhor para incentivar, né, a permanência, a perseverança, a fidelidade, do que aquele que já venceu. E é por isso que ele diz, olha, o primeiro, aquele que morreu, né? Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Quem melhor pode nos incentivar à perseverança, a permanecer fiéis a Ele, mesmo sofrendo injúrias, mesmo sofrendo perseguição? Quem melhor do que o próprio Jesus Cristo? Quem melhor do que Jesus? Quem pode nos falar de vitória sobre morte, sobre o mal, senão Jesus Cristo? Então, por isso que ele se apresenta, ele encabeça esta carta dizendo, quem está falando com vocês é quem venceu a morte. Quem está falando com vocês é quem venceu todas as perseguições, que enfrentou face a face os poderes da época, que enfrentou na época toda a oposição de um povo incrédulo, de uma sociedade injusta, de uma sociedade mau, que se dizia voz de Deus, que a voz do povo, né, tem essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, e nunca foi isto, porque a voz de Deus não se equivoca, a voz de Deus não é injusta, a voz de Deus é reta, a voz de Deus é correta, a voz de Deus tem verdade, a voz de Deus não tem lisura, é justa, é fiel, mas o homem é falível, é temporal, é falível. Então, Jesus se apresentando para a igreja em Esmirna é algo que mexe o nosso íntimo, mexe tremendamente com as nossas estruturas, nos incentivando a avançar, incentivando a Esmirna a enfrentar toda essa oposição de cabeça erguida, sabendo o seguinte, que ainda que venha a morte por causa da fé em Cristo, assim como o referencial deles venceu, que é Jesus, a igreja também vai vencer. Que lindo, né, não, irmãos? Não é forte isso? Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Jesus está dizendo assim, olha, sabe aquele que passeia pelo meio dos candeeiros, dos castiçais? Pois bem, quem está falando também com vocês é quem conhece vocês. Eu conheço a tribulação de vocês. Eu conheço todas as dificuldades de vocês. Eu conheço tudo que vocês passam. Eu sei o quanto vocês sofrem. Eu sei o sofrimento de vocês. Eu conheço o sofrimento de vocês. Por isso que a gente precisa tratar o nosso ego. A gente precisa tratar aquele coração meio choruminguento, né? Como diz no dito popular. Aquele tipo de Jesus esqueceu de mim, Deus não está vendo, olha aí, nada disso. Todas as coisas são
Patentes a Deus. Todas as coisas estão sob o olhar de Deus. Todas as coisas estão na mira de Deus Todo-Poderoso. Não é à toa que Jó disse: eu sei que meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Todas as coisas, meus irmãos, estão debaixo dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ele está vendo tudo, ele conhece os mínimos detalhes. Ele conhece o perseguido e conhece também o perseguidor. Ele conhece a dor e ele sabe também onde ela dói. Né? Olha mais, conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Aqui vem um ponto que a gente precisa ter um pouco de atenção. Esta pobreza aqui era pobreza mesmo material, era a falta de recursos mesmo. Aí você vai me perguntar, o senhor fala no início que Esmirna era uma cidade rica. Sim, muito rica. Uma das maiores na época. Uma das maiores. Ela disputava com Pérgamo e disputava com Éfeso. Era uma cidade riquíssima. Aí você me diz, e por que esse povo era pobre? Porque esse povo, aqui dá a ideia de que esse povo sofria algum tipo de boicote social. Um tipo de perseguição devido à fé. Quem sabe alguns eram despedidos dos seus trabalhos após professar a fé em Jesus. Ou também alguns atestam para um tipo de dificuldade passada após eles seguirem o mesmo exemplo dos irmãos de Tessalônica, que acaba doando todos os seus bens, né, para a distribuição, né, para a distribuição com os demais irmãos. Mas esse povo aqui, os irmãos da Macedônia, eu falei Tessalônica, né, mas da Macedônia, eles sofriam um tipo de pobreza devido também a um descaso do poder público. É tipo assim, ó, vocês são seguidores de Cristo, professam a fé nesse tal Salvador aí, então muitas vezes eles tinham seus bens confiscados também. Perdiam também os seus bens, devido a professar a fé do Senhor. A hipótese de que poderiam ser seguidores daquele mesmo ideal dos macedônios, né, que acabavam doando seus bens e futuramente passando essa dificuldade, mas aqui era também uma perseguição já típica de Esmirna, típica desta cidade aí, típica do poder desta cidade. E aí podemos entender que eles, como cultuava Roma, né? Salve César, Selva é Deus, César é isso. Eles deixam de professar isso para professar agora Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Então isso vai ter também uma consequência. Embora sendo uma comunidade pobre, é isso aqui agora. Embora sendo uma igreja pobre, financeiramente, economicamente, socialmente desprestigiada, mas sabe como é que Jesus vai chamar essa pobreza? Jesus vai dizer assim, ó, vocês são ricos. Aleluias. Vocês são ricos. Olha aqui. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Diferente de Laodiceia, que era rica, e o Senhor vai dizer que ela era pobre, desgraçável e miserável. Já pensou? Esmirna agora está enfrentando uma pobreza, mas que aos olhos de Deus eles são ricos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda. Coisa linda é que existe a pobreza aos olhos do homem, desse que o estado desprovido de bens materiais, e que aos olhos de Deus, esta pessoa é farta, esta pessoa vive na abundância da sua graça, na plenitude do seu poder, da sua direção.
que era o que a igreja em Esmirna experimentava, e daqueles que se acham ricos, mas aos olhos de Deus são miseráveis. Aqui não é um apelo e um louvor à miséria. Não, não. Aqui nós aprendemos o seguinte, que quando qualquer cristão autêntico sofre as escassez dos bens materiais, como forma de perseguição devido à sua fé em Cristo, aos olhos de Deus, este é rico, farto, abundante. Glória para Jesus por isto. Mas é rico. E a blasfêmia, olha aí, esse estado deles, crente pobre, aí, ó, cadê o seu Deus? Mudou, diz que mudou de vida, mas olha o que leva, olha o que vive aí, ó, mendigando o pão, precisa de benefícios sociais para sobreviver. Os judeus daquela época, que eram maioria, alguns falsos judeus também, seguiam o falso judaísmo e se intitulava como sinagoga do Senhor. E Deus vai dizer, não, esses aí são sinagoga de Satanás. Estes aí são sinagogas de Satanás. Eles a si mesmos se declaravam judeus e não são. Olha aí. Porque qualquer que se utiliza do seu escudo de fé, qualquer que se utiliza de determinadas posições, de determinado título para menosprezar outro, para desfazer, para discriminar, para usar os rótulos que algumas pessoas vivem, como pobreza, escassez, e usar tudo isso como símbolo para humilhar, para envergonhar, para desdenhar. Estes são sinagogas de Satanás. Esses são templos do maligno. São templos do maligno. Compreende isto? Templos do maligno. No versículo de número 10. Não temas, olha que Cristo lindo. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas as coisas que tem de sofrer. Cristo, ele traz um conforto, um refrigério para a igreja em Esmirna. Uma igreja já sofrida. Uma igreja que cresce no sofrimento. Você já imaginou a vida que muitos viviam ali? Da dificuldade. De não poder trabalhar em alguns mercados. Porque professava a fé em Cristo Jesus. Mas eles não negavam a fé. Isto é o marcante. Isto é o marcante. Eles não negavam a fé em Cristo. Eles não renunciavam. Estes aqui, diferentes da igreja do presente século, que segue uma teologia de prosperidade, que quanto mais dinheiro, mais bens materiais, é símbolo de que está mais próximo de Deus, eles não seguiam isto. Eles não seguiam esta teologia de prosperidade. Sei que foi de décadas agora. Eu sei disto. Mas eles não seguiam a ideia de que os bens materiais era sinônimo de presença de Deus. Era sinônimo de ter comunhão com Deus. Era sinônimo de ser filho de Deus. Não, não. Mesmo sofrendo esse boicote econômico, social, mesmo sofrendo perseguição por causa da condição econômica, mas eles não desanimavam, eles perseveravam na fé, perseveravam unânimes. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja que mantinha-se firme e forte. E como eu já disse, aqui não é louvor à miséria, mas a análise de que, como igreja de Cristo, não se deve ter apego aos bens conquistados nesta vida, porque eles são passageiros, eles são perecíveis. Passarão os céus e a terra, já dizia o nosso Cristo,
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverá de passar. Por isso o coração da igreja precisa estar firmado na palavra. O coração da igreja precisa estar edificado na palavra, firmados na palavra, ancorados na palavra. A palavra é o porto seguro da igreja, é o alicerce da igreja. Pode tudo se abalar, pode tudo cair, mas a igreja permanecerá se estiver firmada na palavra, que é o próprio Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais. Cristo traz esse conforto. Não tema o que você vai sofrer, né? Não tema. É também, irmãos, não temas. Jesus não está dizendo assim: puxa, eu vou livrar vocês das lutas e das dificuldades. Não, ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, mantenha o ânimo, não temas. Ou seja, não tema o homem, como ele já tinha dito antes, não tema o homem que tem poder de matar apenas esse corpo. Temei aquele que, além de matar, tem poder de lançar a alma no inferno. Quem é este? Jesus. Ele tem esse poder. Então, quando ele vem no versículo de número 10, confortando, ele vem confortando. Ele não vem dizendo assim: eu vou livrar vocês das tribulações, eu vou livrar vocês das lutas, eu vou livrar vocês de calúnia. Não. Ele está dizendo: não temas. Ele está confortando. Em outras palavras, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E não abro, não deixo vocês. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que é o diabo, aqui o acusador, aqui mostra como sendo as tribulações enfrentadas pela igreja, movidas por alguém, movidas por um ser. Satanás, diabo aqui, acusador. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aí Jesus está dizendo: vai vir perseguição, vai vir lutas aí para vocês, vai vir tribulação para vocês. Vocês serão lançados em prisão, mas é a fim de testar a fé de vocês, é a fim de testar a perseverança de vocês. Fica ligado, não desanima não, fica ligado, eu já me apresentei como exemplo, vença tudo isto. Olha que eu venci os chicotes, olha que eu venci a cruz, eu venci o sepulcro, eu venci a morte. Então siga toda a minha trajetória, siga a minha estrada, siga meu caminho, porque no final vocês também serão vencedores, vocês também vão vencer. Olha, o diabo, ou seja, essa tribulação que vocês vão passar, esta perseguição que vocês vão passar, é incentivada por Satanás. Eles vão fazer assim: vamos ver se eles vão suportar isso aí. Vamos ver se vai continuar mesmo. Vai ver se vai continuar. É a fim de testar. Olha aqui. E tereis tribulação de 10 dias. Aqui não está dizendo que seria 10 dias mesmo. Está dizendo o seguinte: não temas, porque eles vão testar vocês, eles vão provar vocês, eles vão perturbar vocês, eles vão colocar vocês em prisão, vai até açoitar vocês. Mas toda esta luta, toda esta tribulação tem um tempo para começar, tem um tempo também para terminar. 10 dias aqui no Apocalipse está dizendo um período curto, um período de tempo, um período, ou seja, não vai ser eterno, vai ser por um período, vai passar. Apenas fica ligado, porque essa tribulação, ó Esmirna, essa tribulação, esta perseguição é apenas com o propósito de provar. É apenas com o propósito de provar vocês. É uma prova, é um teste, mas persevera, porque vai ter fim. Sabe por quê?
Deus tem um controle sobre todas as coisas. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Às vezes só parece que as coisas fogem do controle de Deus. Só parece. É engano do homem, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Deus conhece o coração do homem. O homem se engana. O homem se engana. Às vezes quando ele persegue, ele acha que ali, nossa, vai ser o fim. Não. Olha como na igreja primitiva, quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Mais crescia. Quando o inimigo acha que está colocando o fim, que ali a tribulação, a perseguição, pronto, vai dar um basta, aí que ele engana. Aí que ele se engana. Aí que ele perde. Aí que ele é derrotado. Porque Deus trabalha em silêncio. E enquanto Satanás ele está lutando para destruir a igreja, enquanto Satanás utiliza-se dos seus meios para perseguir, confrontar a igreja, Deus alenta a igreja, Deus fortalece a igreja, Deus reveste a igreja, Deus anima a igreja e a igreja enfrenta. E aí o inimigo chega ao ponto até de usar os seus soldados, os seus instrumentos para até matar. Mas é só o que ele sabe fazer, só o que os seus instrumentos podem fazer. Mas matou o corpo, a alma vive pelo século dos séculos. E estes tais que morrem pelo nome de Cristo, eles não morrem, eles partem desta para a vida eterna. Eles partem desta para a vida eterna. Então tereis tribulação de 10 dias. Qual é a ideia? De um tempo determinado, um tempo específico. Vai ter começo e Deus já está dizendo que vai ter fim também. Olha que coisa linda. Aí vem agora. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ele está dizendo, lembra que eu me apresentei no início, dizendo para vocês que eu sou o primeiro, aquele que esteve, o primeiro e o último. É lindo isso aqui. O primeiro e o último, o alfa e o ômega, em outros contextos. O alfa e o princípio, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aí ele está dizendo, lembra que eu me identifiquei assim? Então, assim como eu fui fiel, assim como eu segui a trajetória do Calvário, sem murmurar, sem reclamar, sem desanimar, como ovelha muda o matadouro, siga também, seja fiel, permaneça. Quanto mais perseguirem, quanto mais chicotearem, permaneça fiel, permaneça firme em meio a tudo. O mundo pode virar de perna para o ar, permaneça firme. Os montes podem se transportar para o meio do mar, continue firme, continue com a fé inabalável, seja fiel até a morte. Ou seja, ainda que a sua fé se resuma em morte, não se preocupa, você vai ser coroado no final de tudo com a coroa da vida. Quem é que pode fornecer esta coroa? O que é coroa? Do grego Stephanos. Aleluia. Esta coroa, esta recompensa. Essa recompensa de ter enfrentado todas as coisas, de ter enfrentado todas as tribulações, de ter enfrentado tudo por amor a Cristo. Então aqui, quando ele fala de coroa do grego Stephanos, que significa coroa de vitória. Ou seja, Jesus vai dizer assim, servo fiel, fosse fiel nas tribulações, permaneceste, não negaste, você não negou o meu nome, sofreu injúrias, sofreu humilhação, mas não negou o meu nome.
Será que como cristãos estamos preparados mesmo? Estamos dispostos a servir a Deus? Estamos dispostos a servir a Deus até que esta caminhada se resuma em morte por amor a Cristo? Algumas pessoas não aceitam nem a repreensão dos seus líderes. Algumas pessoas não aguentam não ouvir ministrações que toquem nas suas feridas, nos seus egos, nos seus pecados. Algumas pessoas já estão desanimando na fé quando a mensagem é para renunciar aos prazeres deste mundo. Como estarão preparados para enfrentar a morte? Algumas pessoas querem servir a Cristo distante, tal como Pedro, que se afasta com o intuito de não sofrer a mesma dor da cruz. Alguns querem distância para não carregar a cruz, para não carregar a cruz que o levará também ao seu Calvário. Cristo diz que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim: me seguir, deve estar preparado para enfrentar até a morte. Me seguir é isto: me servir, me adorar, está comigo e está disposto a ser rejeitado pelos homens, ser criticado, ser zombado e até chegar ao ponto de ser morto pelo meu nome. Está, pois, preparado a isto? Ser fiel, pois, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 11, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a promessa: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Se já foi fiel a Cristo até a morte, como a igreja em Esmirna aqui, ele faz essa promessa linda: fiel até a morte. Aí ele está dizendo: não vai sofrer o dano da segunda morte. Sabe qual é o dano da segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Ser lançado no lago de fogo que arde como enxofre, que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Os que forem fiéis até a morte, os vencedores. Quem é o vencedor, meu irmão? O vencedor não é aquele que nadou e morreu na praia, não. O vencedor não é aquele que durante um período foi fervoroso a Cristo, a sua palavra, ao amor, e depois desanimou. Não. O vencedor é aquele, olha aqui, vencedor. Se a gente for agora pegar esta palavra e sedimentar ela, vencedor, vencedores, foi aqueles que em todo o seu percurso venceu as dores e não desanimou, venceu todas as tribulações, foi até o final. Chegou sangrando, chegou sem braço, chegou sem perna, chegou sem os olhos, chegou sem boa aparência, chegou, meus irmãos, limpo, chegou ao final, meus irmãos, até nu, chegou ao final até mesmo sem falar, sem ouvir, chegou ao final até sem o pescoço, chegou ao final até sem as pernas, mas chegou. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor. Esse é aquele que, por mais que os escândalos aumentem, por mais que veja pessoas que dão mau exemplo, mau testemunho, mas ele permanece na fé em Cristo Jesus. Vamos pegar agora, vimos os pontos que a gente tem destacado nesse estudo. É como Jesus se apresenta, a gente já viu, né? Ele se apresenta como o primeiro e o último, né? Que foi morto e reviveu. Ele se apresenta desta forma. Depois ele vai fazer um elogio à igreja em Esmirna. Qual é o elogio que ele vai fazer? Suporta graciosamente o sofrimento. Suporta. O sofrimento é entendido como parte da caminhada. Não é aquele, meu Deus, depois disto é o que eu passo. Não, é aquele que já abraçou a fé no Senhor Jesus, sabendo que enfrentariam masmorras, que enfrentariam oposições, que enfrentariam rejeições, que enfrentariam calúnias, que enfrentariam a morte, né? Eles enfrentam graciosamente, sofrem graciosamente por amor a Cristo.
tem alguma crítica à igreja em Esmirna? Cristo não faz nenhuma crítica à igreja de Esmirna. Cristo não dá nenhuma repreensão à igreja de Esmirna. Então era uma igreja irrepreensível. Que coisa linda! Era uma igreja pobre, falida economicamente, financeiramente, socialmente mal vista pela sociedade de Esmirna. Pelo governo de Esmirna, era também tida como escória, mas para Cristo, um povo irrepreensível, um povo fiel, um povo temente, de uma devoção sincera a Cristo Jesus. Tem também a instrução, ele não deixa de dar uma instrução, ser fiel até a morte. Ele está dizendo, mantenha a fidelidade. Agora, esta fidelidade até a morte, que a morte não seja o limite da tua fidelidade, mas que a morte seja a demonstração de que você é fiel a mim, é meu aliado, até mesmo quando a espada está no centro. Isso é lindo, né? Poderoso isto. E qual é a promessa? A promessa é a coroa da vida. A promessa é a coroa da vida. Ao que vencer, né? Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, e tem mais, não sofrerá os danos da segunda morte. Nenhum destes vai para o lago de fogo. Queridos irmãos, vamos pegar agora a igreja de Esmirna e comparar com a igreja do presente século. Preocupada na pompa, a igreja do presente século, preocupada em carros do ano, preparada em mansões, preocupadas, equipadas com todos os aparatos, bem vistas economicamente, com patrimônios incalculáveis. Mas será que tem a mesma riqueza da igreja de Esmirna? Isto é para que os cristãos reflitam bastante, porque muitas vezes humilham o irmãozinho simples, irmãozinho da periferia, há até críticas à igreja do centro, à igreja da periferia, à igreja da zona rural. Cristo não vê como esse homem carnal vê. Essa igreja pomposa, luxuosa, que entra todos, mas não entra o simples, não entra o humilde, não entra o periférico, e se entrar é mal visto. A igreja em Esmirna era desprovida de tudo, mas era cheia da presença de Deus. O Espírito Santo tinha liberdade de atuar, de operar, de salvar, de libertar. E todos que se rendiam a Cristo e passavam a congregar ou ser membro desta igreja em Esmirna, passavam a congregar não para ter destaque na sociedade, prestígio na sociedade, mas para ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para ser fiel a Cristo até a morte. Um outro aspecto é que a igreja do presente século não aceita perseguição. Melhorar o termo, não compreende as lutas. Qualquer coisinha quer parar. Desanima fácil. Basta uma pressãozinha que já afrouxa. Basta uma pressão aqui, acolá, que já começa a desanimar. Que o Espírito Santo possa trazer força, graça, poder, que o Espírito Santo renove as nossas forças, que o Espírito Santo possa, a cada dia, esclarecer muito mais a sua palavra aos nossos corações, e que esta mensagem à igreja em Esmirna possa trazer